Convido a todos a ficarem de pé, se puderem, para lermos 1 Crônicas, capítulo 29, os versos de 1 a 22. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, e mosaicos de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de Deus, para a casa de meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, o ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, chefes das famílias, príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 taricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora apoios ao nosso Deus. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Que tudo que vem de ti, das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos em todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo se acha aqui e faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor, se prostraram perante o rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor. E lhe ofereceram holocaustos de 10.000, de 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande
regozijo. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podeis assentar. O texto que lemos, que é bem conhecido, e nos fala a respeito da construção do templo de Jerusalém, nos mostra, sobretudo, a providência de Deus em fazer o que Ele mesmo ordena, ou em providenciar aquilo mesmo ao que Ele ordena para que seja feito. Davi não se indispôs para a construção do templo. Ele se dispôs a isso. Ele não foi alguém que ficou com o pé atrás. Ele foi em frente. Mas acima de tudo, nós enxergamos nesse capítulo, de número 29, o fato de que Deus se agrada de um coração grato, de um coração sincero, de um coração que faz as coisas para Ele liberalmente, sem esperar nada em troca. Não é o que nós vemos em Deuteronômio capítulo 8, versos de 11 a 20, quando Deus falava ao povo. Aqui dessem bastante atenção àquilo que estava sendo feito em favor deles, para que eles não se esquecessem, no momento da bonança, quem era o seu Deus. Versos de 11 a 20 nos diz: Moisés, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que eu te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. E no deserto te tentou com maná. Teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, afinal te fazer bem. Não digas, pois, do teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança. Sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações, que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Moisés e Davi possuem algo em semelhante. Os dois sabiam da necessidade de se lembrar de Deus, de não se esquecer de Deus e, sobretudo, de quem Deus é. Mas aqui, em 1 Crônicas, capítulo 29, nós temos Davi exaltando a Deus por tudo que Ele providenciou, o que, na nossa concepção humana, seria uma contradição. Os homens trabalharam, se esforçaram, tiraram do seu bolso e, mesmo assim, tiveram de prestar contas a Deus. Isso não faz sentido para a maioria das pessoas deste mundo. Mas o que Davi nos diz é que as riquezas e a glória vêm de Deus. E Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele tem poder suficiente para nos dar, para tirar aquilo que temos. É isso que Ele diz no capítulo 29, o verso de número 12. E é assim também que Moisés admoesta ao povo
em Deuteronômio capítulo 8, versos de 11 a 20. Normalmente, quando observamos e damos conta das nossas posses, ou daquilo que nós fizemos em favor da obra de Deus, muitas vezes nossos corações querem se elevar acima de Deus, de modo que acreditamos que a obra de Deus está sendo feita, aquilo foi realizado porque nós fizemos, porque nós agimos, porque nós tomamos a iniciativa. Na verdade, Davi e Moisés nos alertam para a verdade de que é Deus quem nos dá a iniciativa e os meios e tudo aquilo que temos para executar determinada obra. Observe Jó capítulo 1, verso 20 a 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A alegria que redundou em não somente louvores, mas em sacrifícios, aqui em 1 Crônicas, capítulo de número 29, é consequência desta realidade que Jó demonstrou neste versículo. O auto-reconhecimento diante de Deus. Reconhecimento também de quem Deus é, nos faz agir humildemente no reino de Deus. Bem-aventurados humildes, porque deles são o reino dos céus. O reino dos céus não é dos soberbos, dos avarentos, daqueles que guardam e querem ajuntar tesouros neste mundo, onde a traça e o ferrugem corrói, mas aqueles que buscam ajuntar tesouros nos céus, onde a traça e o ferrugem não podem corroer. Mas Davi nos ensina que, em primeiro lugar, precisamos reconhecer quem é Deus. Verso número 1, verso de número 2. Davi disse: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. E eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, e mosaicos, toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. Ainda, verso número 10, Davi diz: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Palácio ao qual Davi iria empenhar esforços para construir, não era para homens, mas para Deus. É por isso que ele diz que prepara tudo em abundância. Ele busca fazer tudo com excelência, porque ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é o Deus de Israel. Mas muitos dizem reconhecer quem Deus é. Na verdade, reconhecem um Deus, não o Deus das Escrituras. Reconhecem aquele Deus que faz todos os seus desejos. Reconhece aquele Deus que, quando tudo lhe vai bem, ele merece a adoração. Reconhece um Deus que, quando a enfermidade lhe alcança, ele já não é tão bom assim, por causa dos sofrimentos. Mas Davi, em meio a
pobreza, em meio à riqueza. O que, na verdade, muitas vezes acreditamos que é mais difícil reconhecer quem Deus é na pobreza, mas é o contrário. É na abundância em que nos encontramos muitas vezes que Deus quer provar no nosso coração. Se realmente reconhecemos quem Ele é, a quem servimos. Em Gênesis capítulo 17, verso 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Grandes homens de Deus reconheceram a Deus no deserto ou na terra prometida, na abundância ou na pobreza. E somente quando você reconhecer quem é Deus, está chegando a Ele, você desfrutará da alegria que Davi desfrutou. J. Peck disse: Deus deve ser crido como Senhor soberano, que tem um plano eterno, abrangendo todos os eventos e destinos, sem exceção, e que tem poder de redimir, recriar e renovar todas as coisas. Deus é assim para o seu coração, é assim que você o enxerga. Salmistas nos deixam exemplos que nos levam a perceber que conhecer a Deus não é somente algo exterior, mas, acima de tudo, algo que flui de dentro para fora. Salmos número 7, verso 17, o salmista disse: Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. A gratidão que procede de um coração ímpio, ainda que seja uma gratidão para com o que Deus está fazendo, não pode ser comparada com a gratidão do cristão, que se agrada em Deus segundo a sua justiça. Não é aquele que se agrada em meio somente à abundância, mas aquele que se agrada segundo a sua justiça, segundo a sua providência. Salmos número 103, o verso 22. O salmista disse: Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você reconhece quem é Deus? Deus chama não somente homens e mulheres individualmente a lhe renderem graças, mas Ele chama a igreja também. Assim como Davi deu testemunho de que não só ele se alegrou diante de Deus, mas a congregação toda, nós também, como igreja de Cristo, devemos nos alegrar em Cristo, ainda mais, aliás, pois estamos sobre aquilo que é mais superior do que o que Davi estava realizando, a construção do templo de Jerusalém. Nós somos agora templo de Deus. Será que não seria mais um motivo para reconhecermos quem é Deus e o glorificarmos pelo que Ele é? Mas, em segundo lugar, Davi nos mostra que nós devemos reconhecer a providência de Deus. Os versos 16 e 17, ele diz: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa,
ao teu santo nome. Vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. O reconhecimento da providência de Deus, segundo o qual a pergunta, no breve catecismo, na pergunta número 11, nos diz que as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar as suas criaturas, todas as ações delas. Enxergamos que nós devemos esse reconhecimento, porque Deus é aquele que providencia todas as coisas, quer seja em nossas necessidades, quer seja em nossas abundâncias. Deus providencia Cristo para os pecadores, providencia a libertação do Egito para Israel, providencia a terra prometida para um povo que constantemente pecava contra ele, providencia a entrada na terra de Jericó para aqueles que eram ingratos diante dele. Deus se agrada da sinceridade dos corações, como disse Davi. Não importa o quão livremente você faz todas as coisas para Deus. É Deus que lhe faz agir desse modo. Deus, pelo seu Espírito, que lhe impõe a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Foi isso que Agostinho reconheceu, foi isso que milhares de crentes reconheceram na história. É Deus quem faz todas as coisas. Você reconhece essa verdade a ponto de você reconhecer a sua pequenez diante de Deus, como o rei assim o fez. Vocês sabiam, crianças, Davi era um rei, tinha todo o poder, mas mesmo assim, sendo poderoso, sabia que Deus era mais poderoso ainda, e era aquele que dispunha de todas as coisas que eles tinham, todas as coisas que eles conquistaram, tudo aquilo que eles agora entregaram a Deus, foi porque primeiro Deus deu a eles. Se você ama servir a Deus, se você ama a contribuir para com a obra de Deus, você sempre deve saber que isso não é de você mesmo. Isso é obra de Deus. Se fosse pelas nossas forças, pelas nossas ambições terrenas, provavelmente não daríamos nenhum passo a favor do reino de Deus. Se Cristo não tivesse nos libertado do pecado, não estaríamos fazendo o que Deus nos ordena. Você percebe a bondade de Deus para com você nessa noite? Você reconhece essa providência que do início ao fim me sustenta a alma por inteiro? Em Salmos número 51, verso 17, Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ainda, Davi, verso número 20 a 22, se alegra
com festas diante de Deus por aquilo que havia acontecido, por aquilo que Deus havia feito. Corações que reconhecem quem é Deus e adoram com alegria, lhe prestam cultos de ações de graças, lhe adoram com fervor, com sinceridade, ainda que muitas coisas estejam fora do lugar. Elas reconhecem quem é Deus. Reconhecem que necessitam oferecer sacrifícios a Deus. Aqueles que Paulo diz, Romanos 12, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, as vossas vidas, como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Deus quer a nossa vida como um sacrifício em favor daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele tem feito por nós. Mas em terceiro lugar, você precisa reconhecer e rogar a Deus que necessita ser constante. À medida que alcançamos algo aqui nesta terra, nosso coração sempre se inclina à negligência. Foi assim com o jovem rico diante de Jesus. Foi assim com Israel, aqui em Deuteronômio capítulo número 8. E é assim também em nossos dias. À medida que vemos as nossas construções, as obras de nossas mãos, aquilo que de magnífico conseguimos construir neste mundo, pensamos menos sobre Deus. Reconhecemos menos a Sua palavra. Temos menos fervor por aquilo que é eterno. E é por isso que Davi roga para que a disposição da gratidão, a disposição de um coração alegre, santo diante de Deus, seja constante para com Ele. Pelo que Davi louvou ao Senhor e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade e eternidade. Teu, Senhor, é o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste sobre tudo e sobre todos. Mas ainda, Davi roga, verso número 20, dizendo: Louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o Rei. A gratidão deve ser um dos motivos de oração também, para que você não se esqueça quem é aquele que lhe mantém de pé neste mundo. Quem é aquele que não lhe deixa cair no calabouço do pecado, no calabouço da dúvida, da angústia neste mundo. Este mundo que, concomitantemente, o pecado quer roubar a glória de Deus, a alegria que procede de Deus. Mas você, nessa noite, deve se lembrar do que a palavra de Deus diz. Dele é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Ele é o Criador sobre todas as coisas, quer seja no céu, quer seja na terra. Alguém já disse que a providência de Deus é o governo contínuo
e imutável de todas as coisas do universo, e o seu controle. Que Deus livremente supre tudo com todas as coisas, pois uma vez que Ele não tem necessidade de nada, Ele é rico em todas as coisas, e portanto é impossível Ele se esgotar e se exaurir em dar, e Ele se regozija em dar em favor dos seus eleitos. Deus se regozija em abençoar e em favorecer aqueles que Ele escolheu desde a fundação do mundo. E Davi demonstra como deve proceder o coração que recebe de Deus e recebe da sua providência bondades infundas. Você tem respondido como Israel respondeu a Deus? Você tem se alegrado como Israel se alegrou? Será que temos nos alegrado superiormente em Cristo Jesus? Não confiamos em palácios, não confiamos que Deus habita em templos feitos por mãos humanas, mas confiamos que Deus habita em nós, e Cristo é aquele que é superior sobre todas as coisas, quer seja sobre anjos, sobre principados, sobre os profetas, sobre os primeiros pais. É em Cristo que nos alegramos nessa noite. Por sua fronte vamos orar. Deus bendito, a Cristo, nosso Senhor, nós rendemos glória nessa noite. A Cristo, aquele que nos livrou da condenação eterna, aquele Senhor que é enviado por ti mesmo, pela tua providência, pela tua bondade, pela tua compaixão, nos deu nova vida. Nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Nós somos gratos nessa noite por aquilo que tens feito, por aquilo que hás de fazer, por aquilo que tens concedido que nós realizemos, quer seja em tua casa, quer seja na obra de nossas mãos, na sociedade. É o Senhor quem nos dispõe, é o Senhor quem nos dá os meios, é o Senhor quem nos dá a força para adquirir as riquezas e os bens que temos. Ó Deus bendito, não permita que nos esqueçamos de que tudo vem de Ti e que de Tuas mãos vêm todas as coisas e que precisamos retribuir e que precisamos não somente sermos generosos para com o Teu reino, mas nos apresentarmos nós mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, para a glória do Teu santo nome. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.